O trabalho, claro, também acompanhou essa transformação. Surgiram os infoproletários. O repórter Marcelo Canelas vai mostrar qual foi o impacto dessa revolução digital na saúde do trabalhador brasileiro. A cena nunca saiu da cabeça do metalúrgico aposentado Antônio Eurípides da Silva. O cara da empilhadeira gritou, cuidado, como o rapaz estava de costas, que ele virou, veio tudo em cima dele. O rapaz saiu morto, foi esmagado. O motorista de aplicativo Alain Cardoso jamais esqueceu aquele dia estranho do passageiro inexistente. Eu já fiz uma coisa, por exemplo, sem ninguém estar dentro. Surto. Ali eu acho que foi um surto. Do que adoeciam os trabalhadores de 30 anos atrás? As doenças daquele período eram acidentes, perda de dedos, de braços, lesões por dores intensas. Do que adoece o trabalhador de hoje? De ansiedade, de síndrome do pânico, de agressividade, de insegurança. Eis o impacto da revolução digital e da era do smartphone. Os trabalhadores e as trabalhadoras perderam aquela muralha que existia entre tempo de trabalho e tempo de não trabalho. Essa muralha desapareceu. Quem de nós aqui, quando termina esse nosso trabalho, vai para casa e desliga o celular? Durante 30 anos, o grupo de pesquisa Metamorfoses do Mundo do Trabalho da Universidade de Campinas acompanhou as mudanças que a tecnologia provocou no perfil dos empregos. Em 1989, um ano depois da chegada da internet no Brasil, havia 7 milhões e 700 mil operários nas fábricas e 11 milhões e 900 mil trabalhadores no setor de serviços. Em 2017, um novo levantamento constatou os efeitos da automação. Com 9 milhões e 600 mil empregados, a indústria teve crescimento discreto no número de vagas. Com 26 milhões de trabalhadores, o setor de serviços foi turbinado pela revolução digital. Nessas quase 3 décadas, os pesquisadores constataram a mudança gradativa do adoecimento do trabalhador brasileiro. Processos de ansiedade, depressão, perda de sentido do trabalho. Em 1989, o que importava era a força bruta do trabalhador. É claro que as doenças de antigamente tinham que ser outras. O que o senhor fazia na fábrica? Eu trabalhava com o sol da ponta. Eu fazia a montagem. Um trabalho duro? Olha, eu vou ser franco, era pesado, você tinha que segurar as mangueiras aqui, era mangueira de água. Aquelas máquinas de furar chão mesmo, fazia barulho de quase 100%. Barulhão mesmo? Barulhão mesmo, não era só a minha não, era que tinha 10 companheiros, cada carro com uma máquina daquela lá. A traseira, não é a traseira da Kombi? Uhum. Aquela peça inteira é inteira. E pegava com a mão, o senhor sozinho? Duas mãos. E deu um momento que deu um turvão, um raio, e aquela solda, aquela máquina me puxou. E eu fiquei grudado por alguns segundos, aí... Pá. Não, e depois eu comecei a ter problema, tremor. A sua perda auditiva hoje é de quanto? Tem um que não tem mais jeito, já está quase 100%, e o outro já está 90%. E o que o senhor tem, essa bengalinha, por quê? É por causa do desgaste. Na cabeça do fêmur? Coloquei a prótese. Aí o senhor parou de trabalhar? Não, continuei trabalhando. Continua trabalhando? Até aposentar. Eu não abandonei o serviço, eu não reclamei nada com ninguém, porque eu precisava trabalhar. Diz que quem vai no inferno acostuma com o diabo, né? Podia ser duro, precisa ser pesado, mas ele leva o ouro, mas deixa o couro. Já se passaram bem mais de 30 anos desde que Antônio, Francisco e Fernando começaram a trabalhar na indústria automotiva. Mas hoje o chão de fábrica de uma montadora moderna como essa nada tem a ver com o que eles viveram. Tem muito menos gente na linha de montagem. Por outro lado, a automação e a digitalização deram ao trabalhador a esperança de uma nova sociedade do tempo livre. Será? Assim que acorda, é algo automático, você já se arrumar, tomar banho, ligar o aplicativo e ir pra rua, porque você sabe que é produtividade. Alain trabalha de domingo a domingo, sem folgar nunca, com uma jornada insana.
facilmente 18 horas. Por dia? Facilmente. Chegou a ter barbearia e restaurante, faliu. O popular, né? Quebrei. Separado com uma filha pequena, a mãe doente com Alzheimer, restou-lhe se inscrever como motorista de aplicativo. Minha mãe tem um problema de saúde, minha filha precisa de mim, então são coisas que eu não posso falhar. E a minha dívida. O sono foi o primeiro a ir embora. Não consigo dormir bem de verdade, não dá, realmente você fica sob pressão o tempo inteiro. Os sintomas foram aparecendo. Dores musculares, está muito tempo dentro do carro, tontura, e aí às vezes a questão da tontura está relacionada à falta de vitamina no corpo, porque você come mal, às vezes tremedeira, que aí eu acho que está relacionada ao estresse. O sinal de alerta apareceu no dia em que jurou ter apanhado um passageiro. Eu acordei e fiz uma corrida, cheguei no local, na minha cabeça eu fiz uma corrida, e cheguei no local e falei, passageiro, chegamos. E ninguém abriu a porta, eu olhei para trás e eu vi o meu travesseiro. E assim vai tocando a vida, grato por conseguir uma ocupação, mas frustrado por não considerar um trabalho criativo. É uma atividade braçal, vamos dizer assim. Você não precisa ter formação acadêmica alguma para fazer isso. Você se considera um operário? Todo mundo que está nessa atividade, fazendo atividade, é um operário. A percepção de Alain bate com os estudos da Universidade de Campinas. Ele é o que os pesquisadores estão chamando de infoproletário. São os operários do novo mundo do trabalho digital. Motoristas de aplicativo, operadores de telemarketing, técnicos da indústria de software, vendedores de comércio digital, bancários e dezenas de outras ocupações. Daquele trabalhador ou trabalhadora que em qualquer atividade que ele desempenha hoje, ele depende da máquina digital, informacional, do smartphone, alguma modalidade de trabalho digital. Uma atividade com características bem definidas. Intensidade do trabalho, pouca criatividade, pouca capacidade de controle e nenhuma estabilidade para amanhã ou depois. E o infoproletário sonha com a condição de classe média e vivencia a condição proletária. Ele sonhou que ia ao paraíso e está batendo no inferno. Parecia mesmo a porta do paraíso. Olha, tem uma empresa ali que está contratando, a gente sem experiência, primeiro emprego. Um meio período com tempo livre para outras tarefas. Como eu sou muito comunicativa, falei, vamos dar bem. E fui. Mas com 6 meses de telemarketing, Christopher e Larissa começaram a pifar. Dores de cabeça, dores de estômago, dores no corpo. Aí que seu psicológico começa a ficar abalado, começa a vir dor de cabeça, e aí quando você começa a escutar um zumbido, você começa a sonhar com isso. Christopher correu para o médico porque achou que estava tendo um infarto. Eu tive dores, desse lado do braço, eu tive dores no corpo, calafrios. Mas não era. O próprio médico me disse que, olha, você está doente de uma crise de estresse e ansiedade, você não está bem e você tem que se cuidar. Quando eu falei que eu era atendente de telemarketing, ele falou, Contorcionista de circo, Larissa é capaz de movimentos incríveis. Tem um elemento chamado escorpião, que é tipo uma parada de mãos com o pé na cabeça. Mas desde que entrou no telemarketing, mal consegue mexer o punho por causa de uma tendinite. Qualquer movimento repetitivo com a mão atrapalhou nos meus treinos, porque se eu ficar muito tempo de ponta cabeça, machuca. A repetição frenética vem debaixo de muita pressão. É o cliente reclamando, é o cliente humilhando a gente, muitas vezes é o próprio supervisor gritando, falando alto no próprio corredor, com todas as pessoas vendo e ouvindo. A pesquisadora Cláudia Mazei Nogueira ouviu dezenas de operadores de telemarketing doentes, a maioria absoluta de mulheres. Da maneira como está estruturado o trabalho delas, é uma categoria, uma classe fadada ao adoecimento. Com certeza absoluta, sem medo de errar. O Brasil tem hoje cerca de 1.600.000 operadores de telemarketing. Cláudia entrevistou funcionários da maior empresa do setor e concluiu que 39% dos trabalhadores têm LER, lesão por esforço repetitivo, 27% têm transtornos psíquicos e 25% têm distúrbios de voz e audição. Em nota, a Associação Brasileira de Teleserviços, que representa as empresas do setor, contesta a pesquisa. Diz que o índice de adoecimento é inferior a 0,5%.
cita pesquisas internas de satisfação em que 95% dos operadores de telemarketing se declaram felizes com o trabalho e afirma que as empresas têm diretrizes claras de proteção ao trabalhador. A pesquisadora discorda e diz que metas de atendimento impossíveis de serem cumpridas são exigidas pelas empresas. Então ela fica, gente, está muito alto, vamos abaixar esse tempo, isso é responsabilidade de vocês. Então, elas vivem essas 6 horas de trabalho numa pressão absurda. O tempo que sobra é para se recuperar do estresse, ou então não sobra tempo algum. Na verdade, o que a gente tem vivenciado é que esse tempo livre, na maioria das vezes, quando se efetiva, é pelo desemprego, né? Pelo trabalho precário. Parte do tempo que liberou, você tem que utilizar para se qualificar. Esse é o ponto. Essa é a tecla em que os empresários mais batem. A de que o trabalhador precisa se adaptar a uma transformação irreversível. O Serviço Social da Indústria criou 9 centros de inovação voltados para a saúde e a segurança no trabalho espalhados pelo país. Eles começaram a ser implantados em 2017 e fazem pesquisa aplicada com foco em soluções para aumentar a longevidade no trabalho e prevenir distúrbios psíquicos e danos psicossociais. Uma plataforma de soluções foi criada e 45 empresas já recorreram a essas técnicas. Os patrões estão preparados para enfrentar essas novas doenças de ordem psíquica que apareceram com a tecnologia? O impacto da tecnologia é tão brutal que ninguém na sociedade está preparado completamente para trabalhar. Então a gente tem que ter um processo que é de nação, construção de todos para resolver isso. O problema não é a tecnologia em si, é como nós nos preparamos para as transformações que a tecnologia gera. Os infoproletários ainda não encontraram o ócio que a tecnologia prometeu. Qual que é a preocupação que você tem quando você vai trabalhar? Complicado. É ficar pouco tempo sem ver minha filha. Você acha que fica pouco tempo com ela? É por isso que a Alain não desperdiça um segundo sequer. O trajeto para a escola virou um tesouro, ainda que ele tenha de fazer 1000 corridas para compensar. A gente tem que ter na vida sentido dentro e fora do trabalho. Ou seja, você precisa ter aquele tempo que você vai, no caso, para sua casa, que você possa ter o tempo de ler um bom livro, de deitar numa rede. E isso cada vez mais está diminuindo nesse tempo que faz algum sentido positivo na vida.